Olá, seja bem-vinda à nossa análise semanal. Hoje, dia 18/7, nossa terça-feira, a gente vai dar uma olhada no que foi falado na semana passada e como que a gente pode ter avançado de acordo com o contexto do gráfico que traçamos. Lembrando que na análise semanal a gente trata do DXY, do dólar CAD e do Bitcoin, tá? Já informo, né, que a gente teve a questão da SEC que fez com que a movimentação viesse forte no Bitcoin, mas nada de nenhum rompimento, nada de nenhum movimento ou preço novo frente ao mercado. Então, a gente vai dar uma olhadinha no preço, como se comportou, e vamos prospectar o cenário para durante a semana e quem sabe até para a semana que vem, que já vai estar finalizando o mês de julho. Visualizando aqui nosso DXY, a gente tem ainda, né, teve na semana passada um rompimento dessa região, né, conforme a gente vem falando já tem um tempo do rompimento dessa região, e essa semana, que é a terça-feira, é a formação deste candle aqui. Essa semana talvez ela possa ser um pouco engasgada, né? Talvez, né, ele faça aqui talvez um doji, né? Ou faça um candle com um corpo um pouco menor, né? Dando uma figura talvez parecida com essas, né? Que são um pouco menores, que tem um pouco menos de liquidez, tá vendo? Então, a gente pode esperar uma semana sem liquidez. Um outro cenário que pode acontecer é de fato o que falamos na semana passada. Havendo rompimento, ele faz a retração nos pontos que traçamos. Esses pontos dos quais traçamos, gente, a gente traça ele na leitura dos nossos vídeos diários, que acontecem na segunda, nas quartas e nas sextas-feiras. Então, assim, bom, o que a gente o que a gente tem aqui de objetivo é o alvo do 101,087, o 101,598, que é exatamente 50% deste movimento tocando na linha de tendência, que é o perfeito movimento, que seria de retração, ou ele voltando aqui na margem de rompimento do mensal aqui, né? Aqui esse candle aqui foi de junho, tá vendo? As mínimas de junho, tá vendo? Então, pode ser que a gente toque as mínimas de junho para então pegar a retração. E o que representaria quase chegando próximo à abertura do mês de julho novamente, tá? Então, dentro do cenário que nós estamos aguardando, há uma possibilidade de retração ou de acúmulo, tá? Continuação só se fosse um rompimento dessa região, mas como vocês podem ver aqui, no dia de hoje, inclusive, hoje teve o relatório da venda do varejo dos Estados Unidos, que não foi um relatório muito bom, né? Então, isso trouxe o preço mais para baixo. Esse possivelmente aconteceu umas 9:30 da manhã, aqui, ó, 9 horas, tá vendo? No candle de 9 horas, eu tô no candle de 1 hora, ó, visualiza aqui em cima, ó. Candle de 1 hora aqui em cima, ó, tá vendo? E esse candle aqui é o candle das 9 horas. Tá vendo que o preço rompe, ou perdão, rompe não, mas o preço cai. E aí, o que que acontece? Ele chega próximo do fundo do quê? Da sexta-feira, que foi o final do candle do mensal, da semana passada. E aí, então, o que que eu quero dizer com isso? Resumidamente dizendo, ele formou uma região de suporte, o que pode levar o preço de fato lá para cima, novamente. Lembrando, nossos pontos, tá? Gráficos aqui acima. Aqui, pelo H1, tem um pontinho muito, muito, muito interessante. Eu vou usar um outro tipo de marcador, porque ele pode ser um preço apenas de onde o preço, vamos dizer assim, onde o preço vai sentir essa movimentação, essa aqui, ó, tá? Que é o preço dos 100.618. Ele pode sentir esse preço, né? Vamos dizer que ele tome um fôlego aqui de uma vez, né? Segure nesta região aqui e faça um retorno aqui, fazendo uma formação, de repente, uma linha de tendência de alta e continuando a movimentação ali em cima, tá? Pode ser só um engasgadinho aí pro H1. Né, que a gente vai ver isso na nossa análise diária. Agora, no semanal, o que a gente pode esperar é, de fato, com maior probabilidade, uma retração
ou uma acumulação. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo do dólar CAD. No nosso estudo do dólar CAD, seguindo aqui a lógica do UST-CAD, a gente, né, falou sobre o toque na linha de tendência de alta, né, e a tentativa dele de voltar aqui no ponto de rompimento, né? A gente fez essa análise pelo diário, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Dentro do diário, ó, fluiu bonitinho, ó, né? Ele fez certinho. Não é assim vamos dizer, ó, eu tinha falado da região de 50%, né? Que é essa regiãozinha aqui. Não é um momento muito confortável para o dólar CAD, tendo em vista que o DXY ele está em movimento de baixa, o que pode levar o preço, né, para baixo, sendo que o dólar CAD, né, o dólar está como na estrutura da moeda como moeda base. Então, sendo assim, a gente não tem tanta confiança diante do DXY de que ele venha a fazer um movimento de alta. Logo, o que falamos é o seguinte, que ele poderia chegar aqui ao preço do 1,30 caso rompesse. Vocês percebem que aqui, ó, há uma tentativa, deixa eu desenhar aqui, ó, há uma tentativa de fazer romper esta região aqui, ó, percebe, ó? E aí o preço rompe e volta. Olha a força do movimento de alta que ele tentou trazer aqui, ó. Então, assim, é bem possível que a linha de tendência de baixa, que estava vindo dessa formação, ela está fazendo mais sentido, pegou uma retração de 50% e está fazendo um pivô de baixa. Tão logo, é bem possível que esse primeiro ponto de parada seja o start para início da movimentação de alta. E o que eu disse para vocês é o seguinte, que se essa linha de tendência de alta fosse rompida, nós iríamos criar uma análise com base na mudança do movimento, ou seja, a gente iria fazer uma análise com viés de baixa, tá? Então, seguindo aqui, ó, que foi que eu tracei exatamente essa linha de tendência de baixa que eu tracei aqui em cima. Então, gente, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou deixar já isso aqui ajustado. Já vou tirar isso aqui, vou desconsiderar essa leitura aqui, que ela já tá uma leitura válida, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Eu já vou botar essa linha de tendência aqui em pontilhadinho, porque na próxima semana é bem possível que a gente possa ver aqui uma movimentação curiosa frente ao mercado, tá? O dólar CAD tem algumas questões em relação às alterações da taxa de juros, né? Eles estão muito atrelados à movimentação do dólar americano. Então, a questão do petróleo também influencia demais essa moeda. Quarta-feira, normalmente, é um dia que traz muito movimento para esse par. Então, vamos ficar de olho para vocês ficarem cautelosos nessa movimentação. Quem está seguindo o movimento quem está seguindo a venda, né, diante dessa região aqui e diante desta movimentação aqui, que é uma movimentação de baixa, ó, retraiu, fundo, tocou 50%, que foi o preço que eu falei para vocês, e está continuando, tá? Ponto possível de parada. Se isso aqui vier a acontecer, a gente vai desconsiderar a linha de tendência de alta, tá? Tentando talvez atualizar ela caso o mercado puxe para cima. E aí, então, para que a gente mantenha a linha de raciocínio, essa linha aqui vai ter que ser rompida. A princípio, ele pode estar, de fato, tentando fazer uma reversão. Vamos dar uma olhada no tempo gráfico maior? Vamos puxar aqui no mensal? Ó, um mensal, o que que a gente tem? Ó? Um mensal, ó, uma completa lateralização, ó, e uma triangulação terrível, 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 terrível. Ó, vou desenhar para vocês aqui, ó. Ó, lateralização, correto? Vou até trocar de cor aqui, ó. Pegar um branquinho, ó. Triangulação simétrica, tá vendo? Isso que é o que? A tendência nos livros, na teoria, normalmente essa movimentação é seguida pela movimentação principal, que no caso seria essa. Tão logo, poderia ser um rompimento para essa região logo acima.
No entanto, o triângulo simétrico ele tem que ter quatro toques, ó. 1, 2, 3, o quarto. Isso puxaria o preço para cima. Bom, isso é teoria de análise gráfica dentro de um contexto gráfico, tá? E a possibilidade da gente estar dentro de um contexto nessa estrutura é muito forte, tá? O que poderíamos esperar algo nesse sentido. Então, logo, uma linha de tendência talvez nessa região que puxe uma linha de tendência para essa região de cá. Deixa eu desenhar mais adequadamente, ó. Ó, uma linha de tendência aqui e talvez ele toque nessa linha e suba, tá? Então, vamos esperar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou também deixar tracejada aqui uma linha de tendência de alta aqui, mas eu vou deixar ele só no tempo gráfico do mensal, para que quando nós formos estudarmos juntos, bonitinhos, nos nossos próximos encontros, a gente tá com essa marcação bem bonitinha, desenhadinha, tá? Então, aqui também, vamos botar aqui. Aqui também. Vamos deixar isso no semanal também, tá? Ó, seguindo aqui o movimento. Então, seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, a gente puxa aqui o BTC-USD, que é um par com dólar em estrutura oposta, ou seja, o dólar em moeda cotação. Então, logo, né, a gente tem aqui, o gráfico foi puxado pelo mensal, que era o que a gente estava olhando lá no dólar CAD, né? Ele está segurando aqui na máxima, na abertura de janeiro deste ano. Olha que maravilhoso, janeiro deste ano. Ou seja, esse janeiro desse ano ele caiu, já recuperou tudo em praticamente 6 meses, né? Mas não é o que nossa leitura, né, inicial, nossa leitura ela vem deste ponto aqui, né? A gente, pelo diário, tá mais fácil de identificar esse topo, ó. Aqui, tá vendo? Esse topo. E então, puxando o preço para baixo, ele poderá vir tocar essa linha de tendência, ó. A leitura manteve a mesma praticamente da semana passada, né? Ele pode vir puxar o preço para essa região aqui e vir a subir. O outro cenário é ele puxar o preço na linha de tendência e subir, ou ele fazer essa região aqui como uma região de suporte, tá? Tocando aqui, puxando aqui. Baseado nessa ideia, o que que acontece, né? A gente tem aqui um rompimento que pode acontecer até a casa dos 40, que eu acho que é 50%, né, dessa movimentação de rompimento, né? Aqui também tem uma regiãozinha de tentativa de parada de preço, né? Eu digo 50% do quê? Dessa distância a essa, né? O que poderia ser um ponto de pivô, correto? Tá? Pivotagem aqui. Então, poderia o preço vir a 40%, até os 40 mil de forma bem tranquila, tá? Agora, caso o Bitcoin perca força, né, puxe para baixo, ele ainda tem a linha de tendência de alta que a gente acabou visualizando ali no mensal. Então, assim, é um caminho sem volta, ainda mais diante com todas essas decisões, né, que aconteceram das reguladoras, né, os reconhecimentos dos próprios entes, ministros e pessoas de governo incentivando a utilização de criptomoeda, vendo o valor da criptomoeda. Então, assim, a possibilidade de crescimento dentro desse tipo de moeda virtual é muito grande. O que precisa acontecer são alguns movimentos, óbvio, sistêmicos, né, para que a gente consiga ver se o Bitcoin voltando ao preço original do qual a gente já viu. O topo histórico dele pode ser rompido, pode ser tocado novamente, e uma boa vantagem. A gente tem 6 meses de recuperação frente à metade do movimento que ele já fez. Então, assim, vale a pena aguardar essas movimentações de baixas e, de repente, fazer novos aportes, confiando na movimentação aí, que ele pode vir, está segurando muito na casa dos 30, então essa acumulação pode ganhar uma certa explosão
de alta aí em favor do Bitcoin, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise semanal. Vou ver se eu acrescento um outro par aqui para nós. Fica aí à disposição para vocês escolherem algum par que vocês queiram que eu analise num contexto semanal, né? E a gente pode enriquecer nossa análise juntos, tá bom? É isso. Um beijo. Até semana que vem.